Que a graça do nosso Deus alcance a todos vocês, famílias, e ao mesmo tempo também que a nossa confiança no poder de Deus se mantenha. De maneira muito especial, gostaria de convidá-los para darmos continuidade à nossa adoração ao Senhor, através de uma prece, a fim de que possamos, então, nos voltar nesta noite para o estudo da Palavra de Deus. Vamos orar. Bondoso Deus e amado Pai, em Tua presença nós nos encontramos. Mais uma vez te suplicamos que Tu nos dês entendimento. Abre a nossa mente ao aprendizado de Tuas verdades, a fim de que elas encontrem em nosso coração e mente lugar, Senhor, especial, a fim de que então por elas possamos ser transformados. Nos dê, neste instante, confiança nas verdades que iremos estudar, certeza de que Tu, de fato, nos amas, a fim de que possamos dar os passos nessa terra com segurança, até o dia que, então, permitires que assim, então, estejamos. Portanto, nos abençoa, nós te suplicamos no santo nome de Jesus. Amém. Bem, ontem nós, então, tivemos nosso primeiro contato em relação exatamente a esta semana de oração, com o tema, eu diria, geral, a história da redenção. E hoje nós vamos abordar uma outra, eu diria, faceta desta narrativa que envolve esse grande drama entre o bem e o mal, do ponto de vista exatamente quando todas as coisas começaram a entrar em uma situação de desordem a partir da tomada de decisão de um dos anjos criados pelo Senhor, que a ele então se nominou de Lúcifer, o portador de luz, resultando, após exatamente a sua desobediência, na expressão que nós costumeiramente conhecemos como Satanás, cuja expressão significa adversário. Então, nós precisamos, neste instante, mais uma vez, nos voltarmos para a palavra de Deus, e nesta noite eu vou dividir o conteúdo em 3 partes, seguindo o seguinte critério. Primeiro, vamos recapitular algumas verdades solenes a respeito da autoridade e soberania de Cristo Jesus, e depois nós vamos, então, nos ater à forma como que, então, este anjo, que combatera no céu com as suas ideias, e como, portanto, ele desenvolveu todo este engenho enganador, levando a metade dos anjos, por assim dizer, a cederem a ele, depois, então, de um período de muito apelo e convencimento. Estes outros, então, desistiram, e assim ele conseguiu apenas, então, trazer 1/3 daquela, eu diria, corte celestial que o Senhor havia construído nos céus dos céus. De sorte que a gente precisa estar consciente de que não estamos nessa terra sozinhos, seja em relação ao poder de Deus, seja em relação ao seu arqui-inimigo, que também é o nosso próprio inimigo. Então, você precisa sempre estar bastante próximo, arregimentado do poder do céu, próximo do Senhor, arregimentado, então, com as orientações que o Senhor nos dá, para que a vida não possa simplesmente estar diante de um ciclo que, de alguma forma, podemos, por ignorância, achar que nós podemos avançar sem o poder de Deus. E isso será, eu diria, nada mais, nada menos do que uma decepção. Então, a gente precisa confiar em Deus, mas precisa confiar de que nós não temos poder para avançar sem que a sua misericórdia não seja derramada sobre nós. Então, vamos ao primeiro texto, neste contexto que eu estou lhes falando sobre a soberania de Cristo Jesus, e então depois a gente aborda os demais outros textos que apontam para o seu arqui-inimigo. Abram a Bíblia, por favor, no livro de Jeremias, capítulo 17, procura o versículo 12. Jeremias, capítulo 17, versículo 12. Diz assim, então, a palavra do Senhor: trono de glória, enaltecido desde o princípio, é o lugar do nosso santuário. Vamos voltar ao verso: trono de glória, enaltecido. E agora veja, desde o princípio. Então, Deus, na verdade, não houve, por assim dizer, uma situação de emergência, ele não tomou alguma medida mediante, tanto, a um episódio, a um evento que ali se deu como que de maneira que o Senhor não tinha o controle. A gente precisa lembrar que se ele, portanto,
o Senhor de todo o céu, de toda a terra, nada lhe pode, então, ser colocado de maneira inesperada. O Senhor sempre estará conduzindo as coisas por todo o conhecimento. E lembre-se ainda mais, você e eu, antes mesmo que abramos nossa boca para pedir-lhes algo, nossa mente, portanto, já é lida por ele, e alguém poderia, então, dizer, tá bom, então, se é desta maneira, eu não precisaria, portanto, estar pedindo, bastaria estar pensando. Esta é uma verdade, mas ela não é completa, porque na medida em que você também fala, você escuta a sua própria voz e, ao mesmo tempo, você burila um pouco mais a forma do seu relacionamento com Deus. Quando eu uso a expressão burilar, eu estou me referindo de que você, então, terá um pouco mais de cuidado nas palavras que nós usamos diante de coisas que são tão solenes. Às vezes, com o nosso modo de ser, com a nossa forma de achar que a gente pode, que a gente é capaz, a gente usa termos, e alguns muito mais, né, que são expressões da vida comum, e elas não são adequadas para que nós estejamos numa intimidade com os céus. Procure atentar que os próprios apóstolos, depois, então, de batizados com o poder do Espírito Santo, até o falar modificou. Se antes Pedro, então, podia soltar palavras de baixo calão, e você, quando vê o texto ali, quando ele nega a Cristo em particular, ele não usou apenas expressões de negação, ou seja, de desconhecimento do personagem, ele usou palavras que, de alguma forma, atentavam com a sua própria moral, com a sua própria ética, ou dizendo de outra maneira, com a ética e com a moral que Jesus havia estabelecido no meio deles. O que, então, servente ali, quando o observa, diz que a linguagem dele o denunciava. Ou seja, o que se evidencia que a linguagem do crente, que a linguagem daqueles que estamos, eu diria, em intimidade com os céus, não pode ser esta linguagem, de alguma forma, deslustrada, sem respeito, com palavras muitas vezes desconexas daquela simplicidade e, ao mesmo tempo, mas daquela profundidade de respeitar que nós estamos diante de um Deus Todo-Poderoso. E a gente precisa atentar para isto. Deus não está como que, portanto, eu diria, uma marionete onde nós o controlamos. É o inverso, é ele que nos controla. Não como marionete, é claro, mas exatamente como que pessoas que ele as ama e as quer salvar. Então, é preciso que você e eu atentemos que burilar é este o sentido aqui que eu estou trazendo para você. Para que nós, então, não percamos de vista de que, ao dialogarmos com o Senhor do Universo, o nosso Salvador, nós devemos também ter muito cuidado em relação ao uso das palavras que nós, muitas vezes, mencionamos no dia comum, e alguns muito mais, como que ele fosse um de nós. Na verdade, ele não é um de nós, ele é Deus conosco. E a gente precisa, portanto, não perder de vista isto. Por que estou lhes dizendo assim? Porque quando nós nos dirigimos às autoridades, inclusive humanas, nós temos uma forma de tratá-las, nós temos uma forma de abordá-las. Você não se dirige, portanto, a uma pessoa da área de qualquer poder, da área executiva, como se fosse o seu amiguinho, eu diria aí, do relacionamento de escola. E mesmo que você tenha estudado com ele, a função que ele está desempenhando requer uma forma, portanto, de tratamento do ponto de vista público diferente. O que implica dizer que eu e você, quando nos dirigimos ao nosso Deus, não podemos perder de vista esta natureza de respeito, de dignidade, na forma como oramos, na forma como nos comportamos, porque Deus é Senhor de todas as coisas. Os anjos o reverenciam e certamente nós deveríamos fazê-lo de igual modo. Vejam que esta sensibilidade espiritual, ela é tão, eu diria, emergente na vida, portanto, aí de apóstolos, que nós temos episódios nesse sentido. Você se lembra, portanto, quando o anjo que visitara João ali na ilha de Pátimos, trazendo-lhes mensagem de alguma forma sempre singular? Você se lembra que João tenta exatamente adorá-lo, agachar-se diante dele. E veja que o anjo não aceitou a adoração de João. E por que não aceitou? Mas o que nós estamos aqui a entender é que na compreensão de João, por o anjo estar acima de nós,
do ponto de vista, portanto, de intimidade com os céus, de diálogo direto com Jesus, com o Pai, a gente precisa estar consciente, então, de que são seres magníficos, respeitosos. Apesar disto, ele não requereu para si adoração, evidenciando, de alguma maneira, de que qualquer ser fora, portanto, das pessoas da divindade, não são dignas de adoração, ou não são dignos de adoração. Mas, ao mesmo tempo, esta forma do comportamento de João nos educa a entender que as coisas espirituais, as coisas divinas, aquilo que é sublime, nós não podemos tratar como se fossem comuns. Esta sensibilidade, ela só é possível quando nós começamos a ter mais intimidade com os céus. Isso não significa que você não terá suas quedas, não terá suas dificuldades de sempre se policiar, mas a partir do momento que você vai se intimidando com os céus, você tem um comportamento diferente. As pessoas que, de alguma maneira, não têm essa sensibilidade, você se apercebe com muita rapidez, porque elas não respeitam o ambiente onde elas estão, e elas também, igualmente, não respeitam aquele a quem diz que, então, seguem. Em outras palavras, nós precisamos atentar que, como o seu trono é de glória, como nós, então, nos comportamos diante de alguém que está num trono? Nós nos curvamos? Os homens se curvam diante de outros homens. E muitas vezes nós estamos agindo com o nosso Deus como que se ele fosse qualquer coisa, inclusive como que um de nós. É preciso que nós nos apercebamos disto, portanto, enaltecido desde o princípio, é o lugar do nosso santuário. Em outras palavras, você e eu temos sempre um convite externado pelo Senhor para este encontro com Ele. Seu santuário é o lugar, portanto, do nosso encontro com o Senhor. Como nós nos comportamos quando nos reunimos na casa do Senhor? Que tipo de palavra nós estamos permitindo que permeie a nossa mente? Que tipo, muitas vezes, eu diria, de comportamento até estamos nos permitindo dentro da casa do Senhor? Muitos de nós, às vezes, perdemos o senso do respeito, o senso da santidade, porque estamos tão próximos do que é comum e estamos vendo, de alguma forma, a igreja diluída num comportamento tão agressivo que nós estamos copiando estas coisas. A linguagem de um adventista do sétimo dia precisa ser melhor preparada. Nós precisamos atentar que não estamos lidando com os nossos negócios, nós não estamos lidando com uma espécie, portanto, de contrato de compra e venda, nós estamos lidando com a casa de Deus, e a casa de Deus tem um modo de ser, tem um modo de, então, receber mensagem, receber música, de receber as pessoas. Veja, quando nós entramos numa casa que não nos pertence, nós temos um comportamento de quase, eu diria, não toque, um comportamento de autoproteção. E, às vezes, nós vamos, então, tendo esta intimidade com a casa de Deus e vamos perdendo este respeito. Mas ele continua sendo santo. Observe o comportamento do que ele requereu de Moisés, inclusive do povo, quando ele estava a manifestar-se lá no Monte Sinai. Veja que todo o monte tremia e ele deixou claro para Moisés, não permita que o povo se aproxime, porque este lugar é santo. O povo ainda não estava burilado, purificado, e ele exigira de Moisés que então se comportasse com um ato de respeito e dignidade, porque o seu encontro seria particular com Deus. Quando eu e você, meu querido amigo e irmão, saímos para irmos ao santuário, à casa de Deus, nós devemos estar sempre num coração contrito e com a mente aberta para escutarmos os recados do Senhor. Quando é mais importante para nós o nosso brinquedinho, o nosso celular, que ficamos muitas vezes no próprio culto ou dentro da própria igreja, mandando mensagem para um ou para outros, para fora do próprio ambiente, nós estamos, de alguma forma, evidenciando o nosso tipo, portanto, de respeito por aquele a quem nós dissemos que viemos adorar. Então, atente para esse trono de glória, ao qual, portanto, é enaltecido desde, então, o princípio, lembre a expressão Bereshit, ou seja, há uma espécie, portanto, de eternidade com a adoração ao Senhor. Nós não vamos perdê-la. Nós precisamos atentar que estamos diante de um Deus santo. Aliás, Isaías chega a dizer que quando os anjos mencionam o nome do Senhor, eles baixam a face.
a expressão, portanto, kadosh, kadosh, kadoshim, expressão em hebraico que aponta exatamente para a santidade do Senhor, revela que nós precisamos ter esse respeito para com Ele, para com a sua casa, para o ambiente que nós, então, escolhemos para adorá-lo. E é necessário que isso seja dito, porque é o elemento, então, que está presente, eu diria, nessa mensagem de hoje. A adoração como uma forma de desvirtuamento. E esse desvirtuamento não começou aqui na Terra. Esse desvirtuamento começou nos céus, em razão de que o Lúcifer perdera de vista o respeito, e ao perder de vista o respeito, a dignidade, a submissão, a autoridade, a soberania de Deus o Pai, de Deus o Filho, do Espírito Santo, ele então tenta reclamar para si aquilo que não era possível dar para um ser criado. E nós estamos muitas vezes trazendo dignidade para as coisas que são fúteis e esquecemos então de dar de fato respeito e dignidade àquilo que é sublime, àquilo que é distinto. Então atentem para esse aspecto. Nesse sentido, eu queria ainda chamar-lhes a atenção para o que está no texto de Isaías. Acompanhe comigo, com o texto dos Salmos, Salmo 89, verso 14. Salmo 89, 14. 89, 14, dentro desta mesma cadência. Não perca de vista que estamos preparando, portanto, a nossa mente nessa segunda mensagem, com o aspecto da adoração, do respeito ao nosso Deus Todo-Poderoso. Salmo 89, 14 diz o seguinte: justiça e direito são o fundamento do seu trono. Graça e verdade te precedem. Vamos, então, trabalhar um pouquinho aqui as expressões. Observem, justiça e direito. A expressão direito não tem a ver com essa percepção de direção, do ponto de vista, portanto, de rumo. Não é neste o sentido, a expressão direito aqui. Não é um sinônimo de caminho, mas tem a ver, portanto, com isto que você precisa atentar. Aquilo que está sobre ordem, organizado. O que está direito é aquilo que está organizado. Então, justiça e aquilo que é a ordem, o que está organizado, que é o contrário do caos, que é a ordem, é o que se põe na expressão aqui direito. Justiça e direito, mas direito também como pertencimento, como dádiva. Direito como que alguém que tem autoridade para outorgar para outrem parte daquilo, portanto, que está cedendo. Dizendo de outra maneira, você e eu podemos ter direito sobre certas coisas e ainda não acessarmos esse direito, porque às vezes estamos buscando os meios de acessar este direito que Deus então nos colocou por, eu diria, muitas vezes, instrumentos que não vão acessar o direito, aquilo que pertence a você, aquilo que pertence a mim. Você está entendendo? Justiça e direito. Justiça do ponto de vista vicária, justiça perdoadora, justiça, então, aqui, o que a gente chama imputada, aquilo que eu e você não possuímos. Eu e você somos pecadores, eu e você, portanto, dependemos de uma natureza incontaminada, de uma natureza totalmente perfeita, e esta nós não possuímos. Então, como podemos nos apresentar diante de um Deus puro e santo, com a nossa natureza? Então, a justiça de Cristo, a justiça imputada, a justiça vicária, ela então nos reveste para que possamos comparecer diante do tribunal de Deus. Lembram de Paulo lá em Coríntios? Que nós todos devemos comparecer diante do tribunal do Senhor. E como comparecemos? Nós comparecemos na pessoa do nosso Salvador. A Ele, portanto, nós depositamos o nosso desejo, a nossa, eu diria, disposição, e Ele nos representa diante de Deus, através exatamente dos seus atributos, e aí nós temos acesso, direito àquilo que Ele, portanto, providenciou. Você está entendendo a sensibilidade disso daqui? Para que você e eu possamos ter o direito àquilo que, portanto, Ele providenciou, nós precisamos, então, ter o meio. E o que é que Paulo usa? A expressão o aio entre, portanto, eu diria, este mundo e a terra, é Cristo Jesus. Ou seja, o meio é Cristo, a cruz é Cristo. Não existe, portanto, evangelho sem Jesus. Não existe, portanto, vida de comunhão sem Cristo.
É impossível que alguém possa adorar a Deus rejeitando o Filho. É impossível que alguém possa adorar a Deus rejeitando o Filho e negando a terceira pessoa da divindade, o Espírito Santo. É impossível que essas coisas, então, transformem a quaisquer um de nós para termos acesso a Ele. E veja a consequência, o direito de termos acesso à árvore da vida. Este é um direito que nós só podemos, portanto, acessar. A garantia, portanto, para isto é o mérito de Jesus, seu sacrifício. A cruz é que, então, nos dá acesso ao céu. E quando nós perdemos de vista isto, a semelhança, portanto, de Lúcifer, que perdera de vista, o que é que, então, vamos buscar? Nós vamos, de alguma forma, querendo apresentar a Deus o que há de bom em nós. Mas você já se perguntou que mesmo aquilo que você, portanto, diz que é bom, é uma dádiva de Deus? Quer o pensar, quer o realizar, tudo vem do Senhor. O que implica dizer que nós somos apenas feituras de um burilar, de uma purificação da obra poderosa do Espírito Santo, nos tornando em pessoas, de fato, agradáveis diante do Senhor. Quando nós ministramos, portanto, um culto para o Senhor, quando nós ofertamos um culto para o Senhor, que está deslustrado deste ambiente de respeito, de dignidade, de recepção ao Deus que lá está, portanto, a se comunicar, e queremos fazê-lo de maneira, portanto, irresponsável, sem critério, sem respeito, nós não adoramos. O Senhor não é, portanto, o objeto de nossa dignidade. Por que não é? Porque nós estamos lhe ofertando algo manco, algo imperfeito. E como o culto pode ser perfeito? Primeiro, aprendendo a entender que a adoração deve ser dirigida a Cristo. E quando nós nos reunimos num ambiente, no seu santuário, como nós vimos no texto de Isaías, sem, portanto, esta percepção, o ambiente se torna qualquer um menos com a presença do Senhor. Então, esta é a razão porque lá em Isaías, capítulo 1, ele diz que detestava aquilo que estava sendo ofertado por Israel. Já estou cheio de vossos manjares, de vossos holocaustos, do cheiro, então, de gordura queimada. Ele já estava cheio, porque aqueles ritos eram apenas exposições, o que a gente chama mecânicas, sem uma vida de intimidade com os céus. Há pessoas que estão numa vida desta forma, e talvez eu esteja falando para alguém que está se sentindo assim, indo à igreja apenas por uma questão de hobby, por uma questão, portanto, de que chegou a hora, vamos lá. Estão usando qualquer roupa, estão usando qualquer sapato. Eu estou me referindo aqui à falta de cuidado. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você precisa atentar que, ao sair para a casa do Senhor, dê-lhe o melhor que você tem. E se o melhor que você tem é uma sandalinha de dedo, vá à igreja com a sandalinha de dedo, mas que ela seja exatamente a melhor que você tem. Porque quando você, por alguma razão, coloca em primeiro lugar suas coisas, como você, então, se prepara? Observe a mulher que vai casar, a jovem que vai casar. São muitas vezes anos de espera, muitas vezes meses que vão se aproximando do dia e ela vai ali numa situação de emoção muito forte, até que aquela noite chega. E aquela noite parece ser, portanto, o único dia de sua vida. Mas a pergunta que nós nos fazemos nesta noite é: e quando vamos nos encontrar com o Senhor? Serve qualquer coisa? Às vezes estamos esquecendo, inclusive, de cuidar do próprio corpo. Não mais, então, respeita ao próprio corpo, templo do Espírito Santo. Muitas vezes estamos esquecendo de dar-lhe a própria limpeza adequada. E nós precisamos atentar que, ao levantarmos no sábado pela manhã, para irmos à igreja, nós estamos indo para adorar o Deus que é perfeito, o Deus da ordem, o Deus da justiça, o Deus que nos providenciou aquilo que é direito nosso, herança em Cristo Jesus. E por que nós temos direito à herança? Nós temos direito à herança porque ele morreu por nós e você o aceitou como Salvador pessoal. Portanto, você se torna partícipe daquilo que ele providenciara. E é nesse sentido que a herança vem para nós. E é esta a ênfase que, então, o Salmo 89, verso 14, aqui se põe. A última parte diz: justiça e direito são o fundamento do seu trono. E agora veja: graça e verdade te
precedem, ou seja, o verbo preceder é aquilo que vem antes, né? É aquilo que a gente diria numa espécie, portanto, de paralelo lá com o texto de Tessalonicenses. Veja que Paulo, em referência, portanto, aos mortos que morreram em Cristo e aos vivos que aguardarão Cristo aqui nesta terra. Ele diz que de nenhum modo o que os precede, dizendo de outra maneira, não há ninguém que então tenha subido antes, exceto aquilo que Deus escolhera fazer em relação a Moisés, em relação a Elias. Então a gente precisa, ao Enoque, a gente precisa atentar que, por ele ser soberano, ele pode levar para o céu bem quem ele entender. A multidão que ressuscitou quando Jesus ressuscitou, você precisa atentar que essas particularidades pertencem a quem é soberano, ele escolheu fazê-lo. Não temos de estar discutindo com a autoridade, nós temos de nos submeter a ela, e a autoridade aqui a que me refiro é Cristo Jesus. Portanto, quando ele diz também lá em Lucas que toda autoridade foi dada a ele nos céus e na terra, você e eu não temos de estar a discutir como súditos, como servos, nós nos submetemos. A expressão que Paulo usa para qualificar isto é doulos, a expressão em grego que significa o servo, mas não é, portanto, mais o servo ou escravo, a expressão literal tem a ver com eu diria, esse sentido, esta sintaxe, eu diria, substantiva, dizendo de outra maneira que você e eu precisamos atentar que quando, então, nos libertamos do pecado, nós nos libertamos não por nossa força, mas especificamente por graça. Graça. Graça que custou preço que eu e você não poderíamos pagar, incalculável. É isto que, então, Pedro chega a dizer que nós não fomos comprados com quaisquer coisas que sejam fúteis. Nós fomos comprados pelo precioso sangue de Cristo Jesus. E este sangue é que nos dá acesso àquilo, portanto, que ele providenciara para a sua igreja. Portanto, meu querido amigo, minha querida irmã, você é importante. Você deve lembrar que você está nesta terra como um embaixador do reino do Senhor, como aquele cujo território onde você está deve ser santo, seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja no relacionamento com os seus amigos, inclusive com os seus colegas de atividade, de função. Você deve lembrar que você é a luz onde você está. Agora imagina um comportamento pastoral, um comportamento de um membro de igreja, que com os seus discursos vazios, com a sua linguagem chula, cheia, portanto, de palavras de baixo calão, com brincadeiras de baixo nível, às vezes até mesmo agressivas, estas palavras, a moral, a ética, isso não é condizente com o comportamento de um cristão. E a gente precisa atentar que, então, se a graça e verdade precedem, nós só podemos ter honra se nós estivermos, portanto, debaixo da graça e da verdade. Se nós estivermos debaixo, portanto, da justiça, porque a consequência, o direito, é obra do Senhor. E a gente precisa, portanto, caminhar nesse sentido. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso, então, amigo Jesus, nosso Salvador. É esta sublime autoridade que é colocada, portanto, em xeque, e aí, então, começa o que a gente chama agora, na segunda parte de minha, eu diria, reflexão nesta noite, demais outros versos que você vai entender o porquê, então, da guerra no céu. Observe comigo agora Isaías, capítulo, então, 14, versículos 13 e 14. Leia comigo, por favor, mais perto da Bíblia. Eu uso este mote lá no canal A Fé Se Explica. Mais perto da Bíblia, mais uma vez. Reitero, Isaías, capítulo 14, versículos, então, 13 e 14. Observe o que é dito. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. Eu subirei ao céu. Essa expressão parece dizer para você e para mim como que se por alguma razão este texto estivesse num ambiente terreno, dizendo de outra maneira, se alguém vai subir ao céu é porque alguém está para baixo do céu. Mas o detalhe aqui, a expressão céu, no hebraico, ela não designa especificamente, portanto, a isto que nós enxergamos, ou seja, a este manto azul. Não é a isto que a expressão céu aqui designa, porque o verso vai abrindo, eu diria, uma particularidade para ele. Céu aqui é exatamente aquilo que nós poderíamos chamar do trono de Deus, ou seja, o ambiente celestial. A este ambiente celestial, este ser está dizendo que acima dele ele vai estar. Então, subir aqui no sentido não que esteja se deslocando da terra ao céu,
mas aqui o sentido é que ele gostaria, na verdade, de estar isto mesmo, ou seja, superior àquilo que o próprio Deus é em si e àquilo que ele mesmo havia construído. Observe como isto fica, eu diria, alargada a compreensão na continuidade do verso. Leia comigo. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Veja, a expressão estrela aqui também não designa, portanto, a este astro em particular que você e eu conhecemos comumente, pelo menos não de toque, né? Mas de visão, de leituras, aqueles que, assim como eu, gostamos de estudar profundamente. A expressão estrela aqui é um paralelo para aquilo que a gente chama, portanto, corte angelical, no sentido, portanto, e não de astros. Construir um trono acima das estrelas, quase que estaria dizendo que, então, para além das estrelas, há algo a mais do que, então, o próprio trono de Deus. Na verdade, nós não sabemos, nós só sabemos que essa expressão estrela, ela é aqui posta para fazer exatamente este confronto, do ponto de vista de que Lúcifer, em particular, não estava muito sujeito à submissão. Ele queria estar acima de todas as coisas. Avançando um pouquinho mais, é dito, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E veja, nós vimos como que é o trono do Senhor. Lembram das expressões lá em Isaías, no Salmo? E então, isto mesmo, né? Nós vimos lá no texto de Jeremias. Observe o que é dito. Seu trono é de glória. Trono. Mas está regido com o quê? Com graça, com justiça, com verdade e com direitos. E eu estou colocando a expressão no plural, porque o Senhor não escolheu a uns para amar e a outros para odiar. O amor do Senhor é a sua própria natureza, e ele nos convida a adorá-lo na beleza de sua santidade. Veja, é santidade. E aqui, então, continua o texto, diz, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação. Observe que, então, a expressão trono e congregação, ela é quase que uma espécie, então, de paralelo na inversão em relação ao trono de Deus e à sua glória. O que Satanás está dizendo aqui, em outras palavras, eu terei o meu próprio trono, eu quero ter, portanto, o meu próprio santuário. Você está entendendo o que está sendo dito aqui? E acima do teu trono eu quero estar. Em outras palavras, ele dizia para o próprio Jesus, estava dizendo para, então, os próprios anjos, que não deveriam submeterem-se à ordem do Senhor, porque ele, Lúcifer, providenciaria, portanto, uma forma de adoração melhor do que aquela que Deus estava requerendo. Não é exatamente este o drama que nós passamos? Você está entendendo que está aqui em jogo a história de sua redenção? Quando você e eu conhecemos essas particularidades, há como o amor por Deus, eu diria, alarga, há como nossa submissão por Jesus, ela então se estreita. E por quê? Porque você vai reconhecer o valor que você tem, o preço que foi pago para que você pudesse estar hoje onde você está, aqui, ouvindo a mensagem do Senhor. Quando você, portanto, se dedicar um pouco mais a estudar a palavra de Deus, você não vai ter álibi para dizer sair da igreja porque alguém me desafiou, porque a sua fé deve estar estruturada em Cristo Jesus. Não, eu diria, no apreço ou desapreço do teu semelhante, porque todas estas coisas têm intenções aqui por trás, e essas intenções estão bastante reveladas na palavra do Senhor. Então veja que este paralelo, trono e congregação, a expressão congregação aqui, para referir-se à reunião, à assembleia, aquilo que a gente usa, portanto, para o encontro de pessoas que querem adorar a igreja. E aí ele diz, me assentarei e nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens. E agora veja, serei semelhante ao Altíssimo. Então, ele reclamou para si tudo aquilo que estava atrelado à pessoa de Cristo Jesus. A este ser, a Bíblia então nominou de Lúcifer, e após esta rebelião aqui registrada, em parte, a expressão, portanto, dada pelo próprio Jesus a este ser, foi de que era Satanás, ou seja, o que a gente chama de o adversário. E assim,
igualmente o que está em Ezequiel, capítulo 28. Acompanhe comigo, portanto, este texto, e aí você vai compreender um pouquinho mais a respeito desta natureza deturpada que Lúcifer, portanto, começou a praticar. Ezequiel, capítulo 28, isto mesmo que eu gostaria que você atentasse, versículo especificamente o 17. Veja o que é dito aqui, Ezequiel, capítulo 28, verso 17, a quem se refere, portanto, o texto de Isaías, a queda de Lúcifer, a quem se refere o texto de Ezequiel, uma espécie, portanto, de abranger daquilo que Isaías falara. Ezequiel, capítulo 28, verso 17, acompanhe comigo. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, e aqui continua a palavra de Deus dizendo, por causa de tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Em outras palavras, todo este ato de Lúcifer, de querer, portanto, ser semelhante ao Altíssimo, de construir, portanto, uma espécie de trono distinto, de congregação distinta, de um meio de adoração próprio, fez dele, então, o que é? Um inimigo, um adversário. Então, você e eu precisamos atentar para esta particularidade. Em Apocalipse, capítulo 5, verso 11, observe o que é dito aqui. Estes seres, a quem, portanto, ele conseguiu convencer de que o Senhor não era o que era, que a forma como Deus governava não deveria ser da forma como lá estava, ele, então, propunha uma espécie, portanto, de autoridade distinta, porque ele se via, nesse sentido, como que o anjo é que deveria se prestar toda a homenagem e não a Cristo Jesus. Ellen White chega a dizer que Lúcifer começou a desconfiar que ele poderia, portanto, com toda a honra, brilho, autoridade que ele tinha nos céus, e veja, abaixo de Jesus, ele era, portanto, o próximo do ponto de vista de hierarquia angelical. Agora, não confunda as coisas, abaixo de Jesus, do ponto de vista de que quem é, portanto, o que a gente chamaria de arcanjo mor é Cristo Jesus, o arcanjo Miguel, do ponto de vista, portanto, de sua autoridade, é ele, portanto, o comandante de todos os anjos. Sobre o comando de Jesus, os anjos, portanto, se submetem, o adoram, o respeitam, e é neste aspecto em particular que Lúcifer, então, agora, que recebia também a autorização de comandar as cortes celestiais, o que é que nós temos aqui em particular? Uma espécie, portanto, de inveja, porque ele queria receber, então, a mesma autoridade que a Cristo Jesus lhe havia sido dada. E aí, o que ele faz? Veja, portanto, no versículo 11 de Apocalipse, capítulo 5, vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Eu já fiz esse cálculo, mas do ponto de vista de cálculo matemático com, eu diria, aquilo que a gente chamaria de atividade exponencial. Quando você olha e vai, portanto, colocar isto do ponto de vista de uma espécie de multiplicação e resultado, produto e resultado, são tantos os zeros que você terá, portanto, de colocar de uma forma mais distinta, tá? De uma expressão mais distinta, para que possa se compreender o quanto há de maldade em nosso meio. Quando Satanás trouxe para essa terra, de acordo com o texto de Apocalipse, capítulo, portanto, 12, uma terça parte dos anjos. Você deve lembrar o que significa, portanto, este verso aqui em particular. Milhões de milhões e milhares de milhares. Como você faz? Simples o cálculo. Milhões vezes milhões, milhares vezes milhares, e depois o resultado disso terá de ser multiplicado entre si. Então, aí você diz, não são poucas as coisas? E se é verdade, e eu creio nisto, no texto, portanto, lá da História da Redenção, Ellen White diz que o lugar vazio dos céus serão preenchidos pelos salvos, então não são poucos os salvos? Assim como nós temos, eu diria, de alguma forma, milhões de perdidos, bilhões de perdidos, porque nós, às vezes, estamos com o nosso olhar para o conhecimento do dia atual,
do momento odierno, mas a gente tem de entender que desde lá, o primeiro, portanto, mártir, até o último que estará vivo e confiante em Cristo Jesus, quando toda esta multidão for então ressuscitada e os vivos forem transformados, você não pode olhar para isso como um pouquinho de gente salva. Na verdade, tomando como base Apocalipse capítulo 5, verso 11, você vai verificar que, portanto, mesmo uma terça parte desses anjos que Satanás conseguiu trazer, são muitos os demônios, são muitos os anjos que estão espalhados por este mundo afora. E a gente precisa, então, verificar isto para termos mais intimidade com os céus, a fim de que, então, não fiquemos preocupados achando que Satanás está interessado, muitas vezes, em coisinhas pequenas. Ele não está muito interessado em você e a mim, em coisinhas pequenas. Ele, então, tem os seus agentes que são anjos, portanto, de menor importância e influência diante do poder que ele tem. Mas ele, em particular, procura exatamente utilizar os poderes mais destacados neste mundo, criados muitas vezes por ele mesmo, com o fito de tornar, num futuro próximo, esses poderes os agentes de, então, perseguição para o povo de Deus. Então, se o Senhor não se manifestar em defesa de todos nós, como diz Daniel, capítulo 12, se o nosso Miguel não se levantar em defesa do seu povo, ninguém poderá resistir, portanto, às maldades que os anjos poderão trazer, estes que caíram. Então, você precisa lembrar disto. Esta é a razão por que você deve ter intimidade com os céus. Portanto, o que ele buscou, lá em Mateus capítulo 4, ele procurou, portanto, requerer adoração. Veja que esta gana de adoração é algo que quase que está como um problema, se usássemos uma linguagem que nós usamos entre nós seres humanos, né? Como um problema psicológico. Ele está, na verdade, com a psique afetada. Por quê? Porque observe que desde lá ele desejava ser adorado, como não foi, requereu do próprio Jesus, como também não recebeu adoração, você acha que ele está procurando adoração de quem? O que é, eu diria, o agente enganador que ele criou através de Apocalipse capítulo 13, que registra para nós este episódio? Duas bestas infamigeradas, e o que elas buscam? Levar, portanto, por meio do próprio Satanás, a adoração a si mesmo. Observe que é ele que deu trono, poder e autoridade a essas, então, duas infamigeradas bestas. E neste aspecto em particular, o que é que, em suma, resulta adoração para ele? Porque ele busca perverter a adoração do Senhor como, portanto, aquilo que ele requereu nos céus. É este o sentido que eu estou chamando de uma psique, eu diria, frustrada, de alguma forma com um problema psicológico de que, por não ter sido adorado, ele continuará reclamando adoração para si. Não é um frustrado? É exatamente isso que eu gostaria que você atentasse. É um frustrado. E aqui, neste momento, eu gostaria de compartilhar algumas telas para você. Os textos, ontem nós fizemos 2 leituras, nós vamos hoje também fazer igualmente 2. Deixa eu colocar aqui em tela cheia, a fim de que você e eu possamos, então, compreender o que o Senhor aqui está nos apresentando. Em suma, o que eu tento lhes apresentar agora, uma espécie, portanto, de resumo, diante daquilo que Ellen White apresenta em suas mensagens, a chamada, então, mensageira do Senhor, ou a voz profética para os adventistas do 7º dia. Nesta página aí do livro Patriarcas e Profetas, ela diz assim: o Filho de Deus apresentou perante ele a grandeza, a bondade e a justiça do Criador. Ou seja, o que está aqui é que houve um diálogo para que Lúcifer pudesse deixar a sua forma de tentar persuadir os anjos de que o governo dele, de Lúcifer, era melhor e seria melhor, porque Deus, na verdade, tinha um governo de exigências. E aí Cristo se põe para exatamente convencê-lo de que esse caminho que ele estava tomando era equivocado. É esta narrativa que Ellen White aqui está apresentando, e ela diz, então, assim, continuando, a justiça do Criador. E a natureza imutável, sagrada de sua lei. Por quê? Porque Satanás dissera que a lei ali estabelecida era uma espécie, portanto, de perda de liberdade. E ele, Satanás, propunha, portanto, um governo, isto mesmo, freedom, liberdade. Mas uma liberdade, portanto, sem regra, é libertinagem. E é isto que ele, então, estava propondo, uma espécie, portanto, de anarquia, porque não há governo sem norma, não há governo sem lei. E aqui, quando essas coisas são perdidas de vista, nós, então, caímos no desdém, e é isto que Ellen White aqui eu diria, demonstra
desta cena dada no céu. E aí ela continua, acompanhe comigo. O próprio Deus estabelecer a ordem do céu. E aí, desviando-se dela, Lúcifer desonraria o seu Criador e trairia a ruína sobre si. Mas a advertência, feita com amor e misericórdia infinitos, apenas despertou espírito de resistência. Lúcifer consentiu que prevalecessem seus sentimentos de inveja para com Cristo e se tornou mais decidido. Ou seja, quanto mais apelo feito, quanto mais tentativa de convencimento de que o que Deus fizera era a própria felicidade para os anjos, sua norma era imutável, sua lei não poderia ser modificada porque era expressão do seu próprio caráter, e ela não é um elemento, portanto, punitivo, é um elemento protetivo. Mas Lúcifer, quanto mais, então, buscado para se aperceber dessa questão, mais ele se tornou, na verdade, como diz aqui, decidido a seguir com o seu engenho, com o seu propósito, por inveja, porque Jesus recebia todas estas diferenças. Então, o que continuamos aqui nesta outra lâmina, o rei do universo convocou os exércitos celestiais perante ele. Que exército? Não perca de vista. Ali, Apocalipse, capítulo 5, verso 11, o texto que eu deixei aqui para você. Para, em sua presença, apresentar a verdadeira posição do seu filho e mostrar a relação que este mantinha para com todos os seres criados. Quem fez isto? Observe a expressão, o rei do universo. Esse foi o convite do próprio Deus. Em outras palavras, houve um concílio celestial. E este concílio celestial para o próprio Deus apresentar, na verdade, qual era a suprema autoridade de Cristo Jesus. E para fazer isto, por quê? Porque Satanás conseguiu convencer quase que a metade dos anjos celestiais. Isto mesmo, aquele cálculo lá de miríades e milhões de milhões, multiplicado, portanto, entre si, você deve atentar que todas estas coisas resulta o que você poderá entender o que é a batalha no céu. E você vai se aperceber ainda durante essa semana que esta batalha não foi apenas do ponto de vista de argumento, de diálogo, houve também o aspecto, portanto, de força, eu diria, do ponto de vista como você conheceu lá com as aulas de física, força de fato. E agora veja o que continua aqui. O Filho de Deus partilhava do trono do Pai e a glória do ser eterno, existente por si mesmo, rodeava a ambos. Em redor do trono reuniam-se os santos anjos, em uma multidão vasta, inumerável, milhões de milhões e milhares de milhares. Eis aí o texto. Estando os mais exaltados anjos como ministros e súditos a regozijar-se na luz que, da presença da divindade, caía sobre eles. Perante os habitantes do céu, reunidos, o rei declarou que ninguém, a não ser Cristo, o unigênito de Deus, poderia penetrar inteiramente em seus propósitos, e a ele foi confiado executar os poderosos conselhos de sua vontade. É aqui, dentro desta reunião, que Satanás, portanto, melhor que Lúcifer, então se põe como Satanás. E a expulsão ocorre exatamente a partir daí. Você e eu, meu querido amigo e irmão, você e eu, de maneira muito solene e sublime, precisamos atentar que é um Deus que te ama. Que a história de sua redenção não foi escrita, portanto, à base de fofocas. Não foi escrita e nem pintada com alguma tinta e com algum pincel hábil na mão, portanto, de algum artista plástico. Deus teceu a você e teceu a mim como o Deus todo-soberano. O Deus que teceu os seus filhos com a sua própria justiça, com a sua graça. E é este Deus todo-poderoso que escreveu com letras de ouro, mas, sobretudo, com sangue do seu próprio Filho, a sua e a minha salvação. Você vale muito para Deus. Você é tudo que Ele tem. Você é tudo que Ele tem. Esta é a razão por que Jesus se apresenta lá em João, no Evangelho, dizendo que ninguém pode arrebatar aqueles que submeteram a Ele das suas mãos. Quem nos arrebatará do amor de Deus? Esta é a compreensão de Paulo. Você entende, portanto, quando a gente compreende
o valor que a gente tem, embora a gente possa, sim, derramar lágrimas, a gente possa, sim, sofrer, a gente possa, sim, de alguma forma, perder, muitas vezes, a alegria, mas isso é por um instante, porque logo que a nossa mente arrebatar-se de novo as verdades da história de sua e da minha redenção, você, então, chorará pela sua forma, talvez, de desconhecendo este amor e esta graça, você vir, portanto, a duvidar de um Deus que tudo fez para te salvar. Ele, nesta noite, mais uma vez, apela ao seu coração. Se submeta a ele e você o conhecerá. Não caia nos engodos de Lúcifer, porque certamente ele poderá te levar para a própria destruição. Há um Deus que cercou a você e a mim de sua misericórdia, de sua graça, de sua verdade, de sua justiça. Que a justiça imputada de Cristo Jesus te alcance mais uma vez nesta noite e você possa lembrar da história de sua redenção como que escrita em letras de ouro, mas sim embebidas no sangue de um Deus que te ama. Que Deus te abençoe o meu desejo e permaneça fiel às verdades que ele tem reclamado ao seu coração. Vamos orar. Bondoso Deus e amado Pai, que a tua graça repouse sobre os teus filhos. Que tu nos faças sempre lembrar que somos valiosos aos teus olhos. E é certo, Senhor, por este valor que custou o sangue carmesim do teu filho, é que nós estamos nesta terra, de alguma forma, continuando sendo bombardeado pelos engodos de teu inimigo, também o nosso inimigo. Nos ajude a termos uma mente límpida e um coração aberto para te adorar na verdade de tua santidade. Em o nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês e tenham uma feliz noite. Na convicção, Deus te ama. Muito bem, meus irmãos. Amém. Mais uma feliz noite. Deus abençoe a todos. Vocês não querem largar, né? Muito bem. Dona Cristina, que o Senhor te abençoe. Deixa eu ver a relação dos que ainda permaneceram por aqui. Amém. Amália, Irce, Bruno Bandeira, Miguel. Amém. Temos 23 acessos no YouTube agora. Muito bem. Ótimo. Dona Rosa, Dona Boa noite. Ana Uriz, é isso. Tudo Carmen, bom, Amália? que o Senhor te abençoe, Carmen. Cris, Moacir, Pâmela, Sadraque, Silvia. Deixa eu ver quem tem. Marília, Marcos, o Antônio lá no Rio, Litoral, Djailton Roque, Djailton Júnior. Deixa eu ver quem eu tenho mais aqui. O Dinho Carvalho. Pressão, pastor! Pressão! A vocês aí, então, da Igreja de Brasília Teimosa. Deus os abençoe. Ô, pastor! Pastor! Boa noite a todos. Boa Boa noite. noite. Até amanhã, se assim Boa for. noite. Amém.